casar é um sonho, mas depois do sim começa a vida real. E nela existem desafios que nem sempre aparecem nos planos. Na rotina, a gente tem diferenças, expectativas. O casamento ele é uma construção diária. E muitas das vezes nós nos perguntamos, os casais se perguntam, né? Casamos. E agora? A vida real? Fica com a gente aí, porque o Espaço Jovem já começou. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Quando duas pessoas decidem se casar, elas trazem histórias diferentes, maneiras diferentes de pensar e até expectativas sobre a vida a dois. E aí começa o verdadeiro desafio, transformar duas vidas em uma só, sem perder a essência, mas aprendendo a conviver. E para nos ajudar neste tema de hoje, nós vamos receber dois casais muito especiais. É o pastor André Alencar e sua esposa, irmã Kessia Alencar. Pode ser o pastor, pode ser a irmã Kessia. Eu amo André, irmã Camila, um prazer estar aqui com vocês. Amém, glória a Deus. E também o casal Letícia Florencio e seu esposo, né? Nosso irmão Gabriel, Pai do Senhor, gente. Pai do Senhor. É uma honra para nós estar presente aqui. Justamente. Amém. Também no louvor aqui, vocês vão perceber, né, que até o louvor hoje está temático. A gente tem a participação da Orquestra Sinfonia para deixar esse programa ainda mais romântico, né? Pai do Senhor, gente, sejam bem-vindas. Amém. Amém. E aqui na arquibancada também, né? Temos uma novidade. Exatamente, uma novidade grande. É isso aí. Como é sobre casamento, né? Nada melhor do que a gente receber aqui na arquibancada alguns noivinhos, alguns casadinhos, recém-casados, uns com um pouquinho mais de tempo, né? Todos sejam muito bem-vindos, amém? Amém. Amém. É isso aí, então a gente vai, antes de a gente começar a nossa conversa, né, já que a gente está no programa diferenciado hoje, você já percebeu que o clima hoje está bem romântico, né? E a gente vai assistir um vídeo desse dia tão especial, que é o dia do casamento de vocês. És um Deus tremendo, Pai, de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Senhor,
bem sei que és poderoso pra fazer infinitamente. É isso aí, tem a gente já chorando de novo. O clima aí. Pastor, a gente já partindo para nossa primeira pergunta, que eu acho que é isso que está todo mundo querendo saber, pastor. Assim, na experiência do senhor, né? Qual é, assim, o maior choque, né, de realidade que os casais têm no início do casamento, assim? Bom, quando a gente parte do princípio que é no momento do casamento que você vai viver na prática aquele princípio que Deus estabeleceu, né, deixar pai e mãe, unir-se ao seu cônjuge, e ali você constituir uma unidade, que é a unidade do casamento, porque ambos passam a ser uma só carne. Eu penso que um dos maiores desafios, entre outros, né, saindo um pouquinho da questão romântica, né, eu estava vendo os vídeos ali, o rapaz estava chorando tanto, meio que ele estava muito desesperado para casar, né? Mas depois que cai a ficha, né, que passa essa fase do romantismo, um dos desafios que a gente vai enfrentar, e como a gente precisa ser bem realista, é importante falar sobre isso, é o desafio da administração financeira. Porque entenda que você toda a vida, a grande maioria absoluta, foi mantido pelos pais, né? Teve um teto, teve alguém que custeava suas despesas, e agora você vai administrar as finanças junto com outra pessoa. Raramente acontece de um jovem alcançar a sua independência, né, sair da casa dos pais para depois casar. É muito difícil isso acontecer. Na maioria dos casos, ele sai da casa dos pais para iniciar a sua vida a dois, né? A sua vida conjugal, vai construir. Então, às vezes, tem aqueles jovens que eles estão, às vezes, esperando a convocação de um concurso, esperando uma porta se abrir para poder, não, estou trabalhando, agora vamos casar. E muitos deles vão entrar num contexto que ainda não é o contexto definitivo, porque eles vão casar e ainda vão terminar de construir uma casa, ainda vão estar pagando os móveis. Receber o apartamento. Vão receber o apartamento. Então, e mesmo que vamos imaginar que eles tenham toda uma estrutura já preparada, mas eles vão ter que se adaptar, porque vão saber qual a quantidade de comida vão comprar para passar o mês, vão administrar. Quando a gente orienta os jovens que vão casar, a gente sempre toca na questão da administração financeira, porque a gente vive uma sociedade que nos impulsiona muito a fazer uso de crédito, seja de empréstimo, seja de cartão de crédito. Isso é muito perigoso, né? Eu penso que há necessidade de dar uma atenção para essa questão financeira. Por quê? Porque como a gente fala de impacto, né, do início da vida 2, né, de uma realidade nova, é interessante a gente colocar os pés no chão e trabalhar de maneira preventiva, porque uma das grandes causas de divórcio é o problema das finanças. Então, o descontrole financeiro desencadeia uma série de outros problemas que tornam o relacionamento insustentável e muitas vezes termina em divórcio. Então, eu penso que é muito interessante você trabalhar de forma preventiva, né? Como eu estou tratando aqui com vários casais, desenvolver já nos filhos que virão essa mentalidade, ensinar eles a administrarem, né? Quando pensar em administrar, ter muito essa visão. Eu recebo o meu salário hoje, eu tenho que olhar para frente. Recebo hoje, então eu tenho aluguel, ou parcela da casa, ou energia, as despesas ordinárias, sempre olhando para frente, porque eu sei quanto entra, eu sei quanto eu vou gastar e eu sei quanto pode me sobrar, quanto eu posso investir, o que eu posso usar como reserva de emergência. Porque se eu uso muito cartão de crédito, é como que o meu dinheiro, eu vou ter que gastar ele olhando para frente, mas eu já estou gastando lá atrás. Então, porque a fatura do cartão vai me apresentar despesas que eu fiz lá atrás, além dos compromissos que virão. Então, é como que são duas válvulas de escape do meu recurso. Então, eu costumo dizer para os casais, olha, a regra do cartão de crédito é simples. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, você tem para uma questão emergencial. Eu diria que esse é um dos pontos que eu não queria que a gente passasse desapercebido
porque é um ponto delicado nessa questão da vida a dois. Kécia, a senhora lembra de alguma expectativa que você tinha que foi diferente quando foi a prática mesmo, assim, casei? É que a senhora... Eu acho que dentro disso que o pastor estava falando, saindo um pouquinho, eu sei que o programa está com um ar assim, bem romântico, mas a gente precisa botar o pé no chão, né? E eu acho que é exatamente o processo de adaptação. A gente casa e cria aquela expectativa assim, bem romântica. E o romantismo existe, ele deve permanecer. Mas eu acho que esses primeiros momentos da adaptação é bem delicado. Porque eu gosto de dizer que o casal está estabelecendo fundamentos no seu casamento. Aquilo ali que você está estabelecendo já no início vai ser o termômetro para uma vida toda, até que o Senhor venha ou os separe em algum momento, né? Então, eu acho que esse processo, acho que a gente cria assim aquela coisa bem romântica, só que são pessoas com educação diferente, com hábitos totalmente diferentes, a criação, vieram de mundos diferentes e agora estão vivendo numa mesma casa. Eu gosto de dizer, quando eu converso com jovens assim, que quando a gente namora, não está noivo, a gente tem uma discussão, uma divergência, cada um vai para sua casa. E agora a gente vai discutir, porque a gente vai discordar de muita coisa, até aprender a lidar com isso, mas a gente vai dormir junto. Vai dormir abraçadinho, vai resolver os problemas, porque às vezes a gente percebe casais lá que tem tantos anos de casado e a gente se depara aconselhando junto com o pastor de casais que, por exemplo, passam uma semana sem se falar. Porque já lá no início do casamento, eles estabeleceram isso. Já no relacionamento, ficavam sem resolver os problemas. Então, veja que é tudo uma questão de adaptação que você vai viver. E se você não estabelecer isso como algo prioritário, não, a gente vai resolver os problemas, a gente vai manter aqui um campo de paz para que a gente consiga. Então, esse primeiro momento de adaptação, eu acho que assim, a expectativa foi além do que eu imaginava, mas nesse sentido. Então, esse momento inicial exige muita paciência, que a mulher vai entender, que ela vai olhar para princípios da palavra. Por exemplo, a jovem está casando e ela precisa entender, eu preciso ser uma boa esposa porque a palavra exige isso de mim. Eu preciso ser um bom marido porque a palavra exige isso de mim. Então, quando a gente começa a estabelecer isso aí, e é difícil, é desafiador. Porque você imagina assim, aí quando você chega em casa, você tem uma casa para cuidar, você tem um marido para atender, você precisa administrar tudo isso, tem igreja, tem vida secular, enfim. Então eu acho que esse momento assim foi um desafio e é sempre bom ter alguém por perto para dar um auxílio, mas tem coisa que é você e com quem você casou que vai administrar. Então acho que a gente precisa colocar o pé no chão e entender assim, vamos estabelecer aqui o termômetro, os fundamentos da nossa casa. Então acho que foi assim, foi desafiador, mas eu venci. Amém. É porque no caso dela, muitas expectativas foram superadas. Ah, com certeza, meu amor, verdade. Brincadeira. A minha irmã Letícia é um casal recém-casado, né? Ainda está iniciando. Mas qual foi uma dificuldade real que você não esperava enfrentar no casamento, mas mesmo assim enfrentou? Assim, é pouco tempo, mas já, com certeza já deve ter algum... Sim, com certeza. Paz do Senhor a todos que estão em casa e a paz do Senhor. Para mim, uma dificuldade que foi muito real é que eu era de Santa Cruz, né? Com o pastor André e a irmã Kécia. E aí, para mim, foi muitas mudanças, né? Quando eu chego em Caruaru, tem a minha família, para quem me acompanha, sabe que eu andava muito com a minha mãe, a família toda junta. Então foi assim, chegou em casa, você sente aquela responsabilidade, olha para o lado e diz, eu casei com o amor da minha vida. Mas também você olha e diz, são muitas responsabilidades. E você olha também e diz, minha família ficou em Santa Cruz, então tem aquela saudade. Mas claro, quando você olha, né, para o seu esposo, você fica muito feliz. Mas teve essa saudade em relação à congregação também, quando... Eu cresci lá em Santa Cruz, na congregação de São Miguel, então foram muitas mudanças. Assim que nós chegamos em Caruaru, Gabriel foi levantado, né, para a glória de Deus como dirigente da campanha. Então, assim, um pouquinho antes, fazia um pouco menos de um mês, então mais uma responsabilidade. Então, você tem várias responsabilidades. Então, para mim foram, sabe, uma dificuldade, mas graças a Deus, com o auxílio do Senhor e com o marido que Deus me deu, nós estamos vencendo e ali tudo vai se adaptando. E estamos aí, né?
Então vamos pro outro lado da história agora. Gabriel, como é que foi, assim, lidar com essas diferenças no início, assim, e tal? Só falou que teve esses sentimentos, né, e tudo mais, tal, mas como é que foi lidar aí da tua parte e tudo mais? Presbítero, foi bem tranquilo, para falar a verdade. Eu e Letícia, antes mesmo de nós começarmos a namorar, a gente passou um período de conversa. E nesse período de conversa, a gente deixou bem claro de como éramos. Inclusive, nós fomos bem incisivos em dizer quais eram os nossos propósitos, o que queríamos, o que desejávamos, nossos anseios, nossas preocupações, nossos defeitos, nossas qualidades. A gente foi muito aberto em dizer, falar as coisas, ser sincero, em pensar, se colocar no outro lugar da outra pessoa e dizer o que eu queria que ela dissesse, o que é importante que ela dissesse. E a gente foi muito aberto em se conhecer verdadeiramente antes de tomar qualquer passo. Então, quando a gente foi para o namoro, foi tranquilo, a gente já conhecia mais, mas ainda foi um período de maior conhecimento de um ao outro, né? E para o casamento foi bem tranquilo, porque no namoro nós já deixávamos tudo claro, né, amor? A gente era bem sincero um com o outro em quem nós éramos. Nós nunca queremos enganar um ao outro. Então a gente sempre foi muito sincero em ser transparente de como éramos, nossos desejos, nossos anseios, como eu bem falei. E então foi bem tranquilo no quesito de casamento. Inclusive fica até uma recomendação para os jovens no quesito do casamento, né, de cogitar um namoro sequer, de conversar bem com o seu pretendente, orar, conhecer e saber bem, né, quem é ele, buscar saber seus propósitos, ser sincero e não querer mascarar nada, né. Se você for bem sincero, eu acredito que no casamento, né, o pastor vai saber falar até bem melhor do que eu, vai evitar muitos problemas ou surpresas, né. Então acredito que isso facilita muito uma comunhão de um casamento diário ali com a pessoa, você conhecer bem ela. Então a gente volta à questão do diálogo, né? Aí tá até para aquilo que o senhor vinha falando também, sobre esse ponto de você organizar as finanças, colocar o pé no chão, que a irmã Kessia falou e tal. Eu acho que isso tudo perpassa, como eles falaram também, pelo diálogo, pela conversa aberta, né? Por essa... Eu observando, brincadeiras à parte, mas observando o que a irmã Kessia falou, o desafio da adaptação, que eu considero, acho que os 3 maiores desafios, né, do início do casamento, é o desenvolvimento, né, da sexualidade, a administração financeira e o período de adaptação, que envolve muitos cuidados, né? Cuidado em evitar a interferência de terceiros. E eu diria que dentro desse contexto de adaptação, o diálogo ele é fundamental. E aí o que acontece? Às vezes você vai se relacionar com uma pessoa que vem de um contexto familiar onde o diálogo não era uma coisa muito praticada. E quem casa precisa entender que aquilo que nos faltou, né, no exemplo familiar, às vezes nós não tivemos um referencial de pai, um referencial de mãe, ou um referencial distorcido por um relacionamento disfuncional que nós vimos, né, nos nossos pais. Isso pode acontecer. Então, quando isso acontece, o que nós não aprendemos no ambiente familiar, a gente vai ter que aprender com a palavra de Deus, com a orientação dos nossos líderes e tem que ter a disciplina de colocar em prática coisas que até então eram muito difíceis, mas se eu quiser, até porque casamento não diz respeito apenas à realização pessoal, mas em fazer o outro feliz. E eu entendo que para fazer o outro feliz eu preciso de disciplina. De repente eu não venho de um ambiente familiar onde o romantismo era praticado, mas eu entendo que para a saúde do meu casamento eu vou ter que aprender isso. E a Bíblia é um livro tanto de romantismo como de atenção e também de comunicação. Quando a gente fala que o diálogo é importante, eu penso que isso é o básico do básico, porque quando se fala de comunicação, existe uma regra que eu considero a regra de ouro da comunicação. Comunicação não é só falar, e também não é só falar a verdade. Isso é elementar. Comunicação adequada envolve falar a verdade, mas falar a verdade na hora certa e da maneira certa. Porque você pode falar a verdade, mas se você fala a verdade numa hora equivocada, se você precisa tratar um assunto na hora errada, na hora que a mulher está no pico da TPM, ou na hora que o marido está estressadíssimo com o problema lá do trabalho dele. Então, às vezes,
A mulher precisa entender o momento exato de entrar naquele assunto. O marido precisa entender a hora exata de entrar naquele assunto. Então, isso envolve um esforço mútuo, né? Um compromisso de quem realmente quer desenvolver uma comunicação saudável. Eu costumo dizer que Jesus é mestre nisso, né? Quando ele precisa tratar com Pedro, que havia cometido um fracasso de haver negado o Senhor, o ambiente que Jesus proporciona, né? Chama os discípulos para comer peixinho frito na beira da praia, desarmou todo mundo. E a forma como Jesus aborda o assunto, Jesus não vai, olha, eu chamei você aqui à parte para tratar daquele assunto lá, né? Você me negou lá na casa do sacerdote, eu vi, olhei nos seus olhos. Jesus, porque já era constrangedor para Pedro. Então depois, Jesus sabe tratar com o crente, né? Come peixinho frito na beira da praia, depois que está todo mundo satisfeito, chega assim para Pedro e tu me amas. Então, vejam o efeito daquele diálogo, a forma como Jesus apresenta o assunto, como foi resolvido, e aquele diálogo, acho que foi o diálogo mais marcante na vida de Pedro, porque marcou a restauração da sua vida, o recomeço da sua vida. Então, na vida familiar, na vida conjugal, naquilo que a gente vai preparar nos filhos, o nível de linguagem, de comunicação que a gente tem com o cônjuge vai influenciar também a forma como os nossos filhos vão desenvolver os relacionamentos no futuro. Então é um esforço que a gente precisa entender que vale a pena fazer para ter um relacionamento saudável. Amém. Isso aqui foi só a introdução, né? A gente agora vai de louvor com a orquestra sinfonia, né? Mas fica por aí, porque, como eu disse, foi só a introdução. No segundo bloco tem muito mais. Vamos louvar? Por que eu procurei outros olhares? Eu já naveguei em tantos mares. Eu cheguei a ver terra firme, mas eu me afoguei. Porque gastei todo esse tempo em vão, se a minha vida começou quando eu encontrei. Quando encontrei você, amor, eu vi que não preciso mais andar sozinho. Seu amor é o motivo de hoje dizer que sou feliz, amor. Feliz porque eu posso dividir meus dias com você e não me preocupar como será o amanhã. Se estamos juntos, veja tanta vida pra viver. Tudo que eu puder fazer só pra ver você sorrir. Vai crescer o nosso amor. Posso olhar pra frente e ver lá bem longe ainda estou, segurando a sua mão. Eu nunca vou soltar, porque eu procurei outros olhares. Eu já naveguei em tantos mares. Eu cheguei a ver terra firme, mas eu me afoguei. Porque gastei todo esse tempo em vão, se a minha vida começou quando eu encontrei. Quando encontrei você, amor, e vi que não preciso mais andar sozinho. Seu amor é o motivo de hoje dizer que sou feliz, amor. Feliz porque eu posso dividir meus dias com você e não me preocupar como será o amanhã. Sei, estamos juntos.
jovens, jovens no coração de Deus. É isso aí, nós estamos de volta com o Espaço Jovem e hoje falando sobre a vida real depois do casamento. E a gente vai assistir um vídeo aí, rapidinho agora. Pode rodar. Fazendo nosso café da manhã. E eu já amanheci, limpei a casa, coloquei umas roupas para lavar, ó. Inclusive já lavou, já enxugou, já fez tudo. E vocês piscaram e nós já estamos aqui. Ó, faz tempo que a gente vem, hein, amor? Faz, viu, gente? Faz o quê? 2 dias. Não, mas pra quem vem todo dia. E, ó, pegamos mais pra fazer mais marmitinhas. Eu tô só vendo. Olha, essa é a maiorzinha que tem. Eu fiz o feijão, mulatinho. Gente, acabei de montar as marmitas, ó, com o Gabriel. Montamos tudo. Tão lindo, organizando a mochila dele. E é isso, minha gente. Olha aqui o meu amor combinando comigo, né, bê? Deixa eu entrar. Ah, né? Eu lembro que você sempre vem. Muito obrigada, Deus abençoe. Você quer o comprovante? E já estamos no shopping, né, amor? Esse de meu presente? Ah, não, mas é um dia mais claro. E já estamos nas nossas andanças, né, bê? Isso. E bora? Vimos aqui, ó, na padaria. E se o clima é bom, do nada começou a chover de novo. É muito bom. E aí, só viemos no carro. Já pedi aqui que nós iremos comer. Já veio. É isso aí, antes de a gente ir para as próximas perguntas, né, Letícia, Gabriel, compartilhe pra gente como é que é um pouquinho dessa rotina aí de recém-casado, como é que tem sido aí? Bom, como vocês viram nos vídeos, na realidade, os dois nós temos lojas e aí nós dividimos o tempo e os dois sempre ficam juntos em todos os momentos, sabe? No caso de segunda a quarta, eu auxilio ele na loja dele. E aí, como é um pouquinho distante de casa, aí por isso que vocês viram que tem várias marmitinhas prontas, para já facilitar, né? Não ter que voltar para casa, enfim. E aí, sempre final de semana, eu faço o almoço, ele me ajuda, deixamos tudo prontinho. E aí, de segunda a quarta, eu auxilio ele, né, amor? E de quinta a sexta? De quinta a sexta, a gente tá no Moda Center. No caso, a gente vai para Santa Cruz, né? Graças a Deus, assim, a nossa rotina... Graças a Deus, nossa rotina é muito corrida. Sim. Muito intensa, muito intensa. Nossas responsabilidades são muito grandes e ainda se intensificaram mais com essa novidade, querendo ou não, da dirigência de campanha. Mas nós só temos a agradecer a Deus, né, amor? É muito corrida, mas conseguimos conciliar tudo. Separamos o tempo também para nós como casal, principalmente porque somos recém-casados e a gente sabe que a gente precisa também ter um tempo para nós, tudo mais, para desaparecer durante a semana. Mas temos diversos compromissos. A semana toda é bem corrida, temos cultos, né, durante a semana, muitas coisas para organizar, mas sempre conseguimos, né, conciliar tudo e graças a Deus está sendo uma bênção no nosso dia a dia. E aliás, né, presbítero, eu sei que são muitas responsabilidades e eu sei que muitas vezes quem está aí assistindo, realmente, antes de você casar, você diz, tem a responsabilidade da casa, tem a responsabilidade do almoço, mas quando você casa, era até justamente isso que eu iria falar no primeiro bloco, né, eu acabei esquecendo, quando você casa, você chega em casa e você diz, eita, agora sou eu, tenho que organizar tudo. Mas, assim, é muito bom, né? São muitas responsabilidades, mas não tem nada melhor que chegar domingo à noite e aí no final do culto não precisar se despedir, como finalizar aí, né, o vídeo. Porque eu disse, eu tenho que finalizar assim, porque quando chega no domingo, na verdade, quem está aí na plateia, você vê que você ama, mas aí no final do culto vai cada um para sua casa, quando é cidade diferente como éramos nós, aí bater a saudade durante a semana, são muitas responsabilidades, mas nada se compara em fazer tudo juntos, né? Com certeza. Por mais que eu e ela tenhamos muitos compromissos, né, durante a semana, como o trabalho, porque tem a minha loja, né, temos muitas demandas também de outras coisas, mas sempre conseguimos conciliar tudo, né? Com a presença de Deus, com certeza também ajuda muito, mas a nossa rotina no geral é bem corrida, mas é uma bênção e tem nos trazido também um amadurecimento muito grande. Eu vejo que o casamento também, ele nos amadurece espiritualmente também, porque é algo muito sério, né? A gente sempre costuma dizer porque a gente se tornou um só, em carne, espírito, então isso
quando estamos unidos, passar o dia todo juntos, né? É bem corrido nossos dias, mas a gente sempre tá junto. A gente vai pro trabalho junto, ela me auxilia lá na loja dela, quer dizer, ela me auxilia na minha loja, na nossa loja, né? Eu vou lá para Santa Cruz, a gente se auxilia também na loja dela, que é a nossa loja. Então, graças a Deus, a gente sempre soma e tenta ajudar em tudo. Tudo que nós fazemos, nós nos ajudamos, nós nos apoiamos e, graças a Deus, nos entendemos também. Porque existem situações que a gente, às vezes, está um pouco não tão bem, né? E a gente se apoia também. E a gente sempre está junto também, graças a Deus, é um privilégio também. Um fortalece o outro e Cristo sempre junto, né? Amém. Amém. Legal. Irmã Kessia, já aproveitando, né, esse tema, como é que a senhora e o pastor conseguem organizar a rotina para não cair na monotonia? Eu não consigo nem dimensionar a correria, mas como é que vocês fazem para priorizar o que realmente aquele momento tem que ser separado? O pastor André é sempre muito sério, né? Muito fechado. A gente sempre divide as tarefas, né? Ela cozinha muito bem, eu como muito bem. Mas a gente se prioriza, tá? O dia é muito corrido, passa muito rápido. A semana, quando você se dá conta, já passou. E eu gosto porque a gente, André, com toda a correria, campo das atividades, do pastoreio, mas ele sempre tem um tempo pra gente, sabe? A gente consegue dividir. É uma questão de priorizar mesmo, assim, sabe? A gente aproveita todos os momentos que a gente pode para estar junto. Às vezes a gente é simples, mas, por exemplo, eu vou no centro, eu vou comprar pão, um exemplo. Vamos comigo? E ele faz o mesmo. Filha, vamos comigo? Dirige pra mim. Ou só pra gente estar junto, sabe? Às vezes a gente tá em Santa Cruz e precisa ir a Caruaru resolver qualquer coisa. Vamos comigo. Porque esse tempo une, sabe? Essa coisa de estar junto, mas não estar junto cada um num celular, que é muito comum, a gente vê muito isso. Essa coisa de estar junto de verdade, de compartilhar. Pastor André, vocês veem, né? Assim, super... Essa seriedade. Essa seriedade que vocês estão vendo. Mas, então, isso assim, essa coisa de ser leve, sabe? De você não ter reservas, de você abrir o coração. Eu encontro nele essa postura de, nos momentos que eu estou mais fragilizada, ele tá lá para me apoiar. Quando é o contrário também, porque os homens também se fragilizam em algum momento, passam por momentos difíceis e precisa de uma mulher equilibrada do lado. Então, esses momentos que a gente tá sem ser aquela coisa formal, vamos junto. E outra, estabelecer de verdade, porque a gente está falando para recém-casados, por enquanto não tem filhos, mas os filhos vão chegar. E se na rotina de vocês não tiverem um momento, esse aqui é um momento só nosso, não importa onde seja, não importa se é no restaurante mais chique que você vai ter condições de ir, ou se vai comer uma coisa simples, sabe? Mas se está na companhia e a gente estabeleceu, esse é o nosso tempo, é o nosso momento. Então a gente tem isso, sabe? De se a gente pode, a gente faz uma viagem, né, amor? Se não pode, a gente vai em qualquer lugar, mas vai junto. Sabe? Essa coisa de desfrutar do momento, de priorizar de verdade. Porque os filhos vão chegar e vai ocupar muito tempo na vida de vocês. E isso não tem como fugir. Mas uma rede de apoio, alguém que fique um pouco e eu consiga ir, namorar, estar junto, desfrutar, isso é importante, é saudável, isso não pode se perder no casamento, o romantismo, essa coisa de andar de mãos dadas, essa coisa de elogiar. Os filhos vão vir e meio que dá assim, meio que parece que vai sufocar um pouco. Então se isso não era uma prioridade antes, quando vierem os filhos, isso vai naufragar. Então a gente precisa estabelecer. E André, assim, ele é mestre nisso, ele é bom. E eu tô junto, do lado, cobrando, cadê o nosso tempinho, né? Posso oferecer cursos aí. Olha aí, gente, já fica a dica, né? Poxa, a gente fala assim, justamente falando, por exemplo, do exemplo do senhor, né? Que é uma pessoa mais extrovertida e tudo mais. A irmã Kessia também, o casal também, Gabriel e Letícia. E aí a gente sabe, e já foi falado aqui, que nem tudo são flores, né? A irmã Kessia mencionou em algum momento, vão haver divergências, porque são pessoas diferentes, afinal de contas, né? E aí é que está o X da questão, pastor. Como é que a gente usa o diálogo para resolver os conflitos? Né? Sem um ir dormir no sofá e o outro dormir na cama e tal. Olha só, por mais assim, que eu seja extrovertido,
Mas, como a gente falando da questão da adaptação, Cassie era muito tímida, né? Mas essa coisa de um casamento que ele amadurece junto, ele desenvolve e ele promove a adaptação, ele também aperfeiçoa muito o cônjuge. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu queria passar por aqui, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de, eu orei a Deus, senti a direção de Deus respaldando a minha escolha e acha que porque aquilo veio como uma direção de Deus, vem isento de problemas, mas nem sempre é assim. Às vezes Deus vai completar no teu cônjuge, vai completar coisas através de você. Eu sempre uso o exemplo de Isaac, que herda as promessas do pai, né, as promessas de Abraão. O encontro de Isaac com Rebeca acontece num nível de perfeição que você não tem dúvidas de que foi o Senhor quem conduziu aquele encontro. E quando você se dá conta de que eles estão juntos agora, ele percebe que ela não gera filhos. Isso parece uma contradição. Como é que a mulher que Deus me deu para cumprir uma grande promessa de ser pai de uma grande nação, o fator mais importante, né, é a fertilidade, e ela vem com defeito de fabricação porque não gera filhos. Numa leitura assim superficial, imediata, a gente tem a impressão de que ele percebe que ela é estéril, ora e ela fica grávida. Mas não é assim. Ele orou 20 anos para que Rebeca pudesse gerar, né, os gêmeos. E o que acontece? Às vezes, quando a gente não tem essa percepção, a gente acha que o casamento ele vem pronto, a pessoa vem pronta, e às vezes você vai ser um instrumento de Deus para aperfeiçoar o outro. E para ser aperfeiçoado, né, como diz Provérbios, que irmã Kessia citou aqui, né, como o ferro afia o ferro, o ser humano é afiado, é aperfeiçoado através do contato com outro ser humano. E isso acontece numa escala muito maior no casamento. Então, é evidente que onde há contato, né, há atrito, e aonde há adaptação, surgem os conflitos, surgem as dificuldades. Mas a minha sogra, ela é uma mulher assim que eu considero de uma grande sabedoria. Muitos conselhos, ela antecipou situações que nós viveríamos. Ela dizia, olha, vocês vão enfrentar problemas, né, vão enfrentar os desafios da adaptação, mas quando isso acontecer, o dia que vocês discutirem, o dia que vocês tiverem contrariedade um com o outro, ela orientou Kessia e disse assim, se ele tiver amuado e vou dormir na sala, não deixa ele dormir na sala. Você vai lá, busca ele, traz para o quarto, ou você vai lá, dorme com ele lá, mas não permita que isso aconteça, né? E chega uma hora, porque todo casal tem conflito, isso é inevitável, só que quando você desenvolve essa coisa de usar o diálogo da maneira certa, você acaba condicionando a sua vida de tal maneira que às vezes você consegue dormir com seu cônjuge, ainda que contrariado, ainda que aborrecido, mas você consegue separar as coisas. Esse problema eu vou resolver talvez amanhã numa conversa, mas hoje eu vou dormir, eu não posso dormir com raiva, não posso dormir chateado. Você engole a sua insatisfação e dorme abraçado com teu cônjuge. E você consegue desenvolver isso quando você entende isso como uma disciplina da vida a dois. E quando você entende que é somente através do diálogo que você vai resolver o conflito, em algum momento você vai sentar e vai conversar. Eu sempre costumo dizer, né, que existem aqueles sinais que identificam a hora de não iniciar o diálogo. Porque se você pega a pessoa inflamada, então talvez o que você tinha até a boa intenção de resolver o problema pode aumentar o problema. Então, às vezes, né, espera a pessoa se acalmar ou faz uma refeição. Se a esposa precisa tratar de um assunto, faz aquela refeição que ele gosta, aquela sobremesa que ele gosta, porque isso vai gerar uma satisfação. E aí, quando você perceber que ele baixou a guarda, entra no assunto, entendeu? Mas é inevitável que os conflitos apareçam, como também é indispensável que esses conflitos, para que sejam resolvidos, tem que haver um diálogo, porque o diálogo na verdade, seja na questão da administração financeira, do desenvolvimento da intimidade através da sexualidade que vai se desenrolar na vida a dois, como no processo de adaptação, nessas três áreas, a ferramenta comum
para se sair bem nessas 3 áreas que são muito atacadas é comunicação. Então, para a resolução de qualquer conflito, tem que ter o diálogo. E às vezes está tendo um conflito exatamente pela falta da comunicação, está tendo uma falha e você está agindo de uma maneira, o outro não gosta, mas não disse claramente que não gosta. Então, assim, tem uma atitude e só aborrece o outro. Então, essa falha de comunicação está gerando, aumentando o conflito e não se para conversar e dizer, eu não gosto disso. E a gente precisa ter maturidade para ouvir do outro dizendo, você erra nisso aqui, eu não gosto disso. E eu preciso ser humilde para ouvir e mudar. É a mesma coisa o outro, eu preciso ter humildade para ouvir assim, eu não gosto dessa maneira como você... Aquela frase, então, nasci assim, vou morrer assim, não eu cabe. Sou desse, não cabe dentro no casamento, não cabe, exatamente. Outra coisa que preocupa, por exemplo, às vezes o diálogo, para ele ser exercitado, ele depende do conflito. Eu, particularmente, tenho uma certa preocupação com casais que nunca tem conflito. Eu me preocupo um pouco com isso, porque às vezes o que é que eu percebo no atendimento pastoral? É que tem pessoas que elas evitam o confronto, porque é o confronto que às vezes vai gerar o diálogo, que vai sanar o problema, mas às vezes você tem, né? E às vezes eu me preocupo quando o homem é calmo demais. Em que sentido? Quando ele fica insatisfeito com alguma atitude da esposa, com alguma ação que ele não concorda, com alguma coisa que incomoda ele, e aí ela percebe no semblante dele uma insatisfação, aí pergunta assim, o que foi que houve? O que é que você tem? Mas aí ele não gosta do conflito, não gosta do confronto, ele diz assim, nada não. Aí esse nada não, na verdade, é a fuga do confronto que vai gerar o diálogo. Só que isso é perigoso, por quê? Porque se ele não diz o que incomoda, ela vai continuar agindo da mesma maneira e de forma inocente. Porque se você não diz que aquela atitude te incomoda, se eu não tenho conhecimento, eu vou continuar fazendo isso naturalmente. E o que acontece? A pessoa vai se incomodando, primeira semana tudo bem, primeiro mês tudo bem, só que depois de muito tempo, uma insatisfação constante, vai gerar uma situação insustentável. E eu vou compartilhar algo que eu tenho percebido no atendimento de gabinete pastoral. Eu tenho visto casais que vivem 10, 20, 25 anos num relacionamento super saudável. E por um descuido acontece um acidente espiritual com um deles, algo grave. Mas quando esse casal é tratado, normalmente os acidentes espirituais graves, eles não destroem um casamento. Por quê? Porque por mais que haja uma ferida, que haja uma dor por conta daquele acidente específico, quando eles pesam na balança 10, 15, 20, 25 anos de convivência saudável e observam um ponto isolado de descuido que gerou um problema, mas eles vão perceber que aquele problema isolado não tem mais peso do que 10, 20, 30 anos de convivência saudável, então eles não jogam o casamento fora por causa de um acidente. Eles superam aquele acidente é tratado e quando é superado, aquele casamento fica mais fortalecido ainda. Agora eu vou dizer para vocês o que é que eu tenho visto destruir muito casamento. O que é que eu tenho visto terminar muitas vezes em divórcio? São as chamadas picuinhas. Pequenas coisas, pequenos comportamentos que normalmente não são tratados, porque a picuinha ou os pequenos problemas, questões de comportamento, falta de comunicação, falta de diálogo, indiferença, quando isso, ao longo de anos, isso incomoda tanto que é como uma goteira. A parte que está sofrendo, entendeu? A parte que está sofrendo, ela está sobrecarregada no limite, e aí quando ela diz assim, vamos procurar ajuda, vamos falar com o pastor, normalmente a reação é, eu vou procurar o pastor com uma coisa tão insignificante, com uma bobagem dessas, só que essa bobagem, ao longo de muitos anos, já não é mais bobagem. Ela desgastou a relação. Então, acabou a admiração. Acabou a admiração, acabou a vontade de estar junto, entendeu? Então, eu no começo do meu relacionamento com o Cassie, no namoro, a gente discutia muito. Mas por quê?
Porque eu sabia do meu chamado, do que Deus tinha na minha vida, eu acabava sendo muito exigente. Também pela questão da imaturidade e tal, mas o que foi positivo nas nossas discussões é que nós discutíamos durante o namoro, e a gente brigou muitas vezes durante o namoro, só que eram assuntos que eram trazidos à tona, eram resolvidos, e depois que era resolvido, se uma atitude minha incomodava ela, no momento que ela dizia, não gosto disso, tal, e não era uma questão de jeito de ser, era questão de saber o que não deveria fazer. Uma vez que eu sabia, isso não vai mais acontecer, e não mais acontecia. Então, quando esses conflitos foram resolvidos, agora a gente pode noivar, porque eu tenho certeza que eu quero casar com você. Então, os conflitos cessaram, a gente noivou, do noivado para cá, a gente aprende, cresce um com o outro, e aplicando esses princípios que a gente aprende com a palavra, com a liderança da gente, a tendência do casamento é acontecer aquilo que a Bíblia fala do vinho. Quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Você tem prazer de estar com uma pessoa, você tem prazer de ouvir a voz da pessoa, você se sente encorajado pela pessoa, por alguém que te conhece, que consegue fazer a leitura das tuas emoções pela forma como você se apresenta e que se coloca ao teu lado para ser aquele apoio que você precisa naquele momento específico da vida. Então, interessante que isso é tão importante na Bíblia que muito do que Deus ensina para a gente, em termos espirituais, é através da figura do casamento, da figura de como o marido trata a igreja, tem que estar condicionada à forma como Cristo trata a igreja. Uma das próprias nomenclaturas da igreja é família de Deus. Então, por isso que a gente percebe que Satanás tem tanto interesse em destruir famílias e afastar os cônjuges do diálogo, da comunicação. Porque se ele consegue entrar aí, ele fragiliza a família, e se ele fragiliza os relacionamentos familiares, ele adoece a igreja. Então, comunicação e diálogo como ferramenta para resolver conflito não é uma opção, é uma necessidade que a gente tem que conviver por todo o resto da vida. Pastor, e engraçado, né, que tudo isso vem também, o tempo vem trazendo aquela coisa de que daqui a pouco a gente começa a perceber, já se antecipa algumas situações, né? Que a gente vai conhecendo o outro com o tempo, a conversa é muito maior do que na época do namoro. Sim. Então a gente já vai percebendo mais do que até precisar falar, a gente já começa a reconhecer. Se eu fizer isso aqui, não vai agradar. Se eu fizer isso aqui, vai dar problema, né? A gente já começa a ter essa percepção, até a forma do diálogo, ela vai amadurecendo, né? Vai melhorando, a forma como a gente senta para discutir, não é a mesma do início, né? Que era aquela coisa mais, já vai com mais pacificação, né? Tudo também com o tempo vai ficando melhor, né? E agora a gente tem um desafio aqui para eles, eles estão querendo participar, né? Estão recebendo, mas também agora vão ser desafiados, né? A gente vai fazer agora o quiz Ele ou Ela, sem conflitos, né? Tudo aqui na paz. Vocês receberam, né, uma plaquinha. E aí tem ele ou ela, né? A gente vai fazer uma pergunta e vocês vão levantar a plaquinha respondendo. Isso vai ficar registrado em rede mundial, tá? Vocês podem rever posteriormente as respostas aí, né? Vamos lá, vamos fazer a primeira e a gente vai vendo como é que funciona, né? Quer fazer? Posso fazer? Não pode, meu amor. Posso. Né? A primeira pergunta aqui, ele ou ela? Quem pede desculpas primeiro? Olha. E aí? 1, 2, 3 e já. Olha, ali um casal. Não pode pensar muito, não. Tem que... tá muito bom, né? Tá muito bom. Então todo mundo concordando com tudo, né? Ali ela, ele, ela. Tá bem pacífico o negócio aqui. Tá glória a Deus. Tomara que na prática seja assim tá mesmo, conflito, né? Pastor, é preocupante, não. A segunda pergunta aqui, ó. Tela com a pergunta. Ainda não deu tempo, né? Ela vai casar. Os boletos daqui a pouco começam a chegar e depois a gente conversa. Não vamos dizer nada. Olha essa aqui, ó. Quem é mais organizado? As mulheres... tem Olha, uma mulher que você deu. Cadê? Ó, é porque tá na televisão, né? Podem falar a verdade. Pode ser sincero, viu? Amém, tá bom. Estão bem calmos aqui. Terceira perguntinha aqui, olha. Quem resolve os problemas com mais calma?
E em cima é os homens e Não, embaixo as mulheres. Gente, por que 2? Os 2? Ah, muito bem, tá certo. Olha aí, ó. Tá muito unânime, né? Muito, realmente, como o pastor diz, é muito recém-casado, né? Ainda não deu tempo ainda de ter os... Pergunta quem coloca o lixo pra fora, que aí tu... Aí começa. Muito bem, pastor, é verdade. Quem troca o garrafão de água no barro, essas coisas aí. Amém. E, né, como Tem a eles são... Tem a outra, então? Desculpa aqui, a 4. Quem é o mais romântico? Olha, menino. Amei. Parabéns pros rapazes. aí. Parabéns, tá vendo? Só 2 que era ela. Os convidados. Quem é o mais romântico? Quem é o mais romântico? Eu creio que é. Ele. Gabriel. Eu acho ela. Os dois, né? E o pastor, E né? pastor. A primeira divergência. sou eu. É o pastor? Eu sei. E é, Com pastor? certeza. Diga aí, Assim, eu pastor. fico derretida, mas ele tem essa iniciativa, ele é muito bom. Diga aí, pastor, uma homenagem aí Ai, que o meu senhor já Deus. fez pra irmã Kessia, aí um marcante. Tem, Além pa- do fato de ter casado, Ah. é homenagem. tem aquelas declarações mais Sim, óbvias, né? sim. Se amar é viver, eu vivo porque... Não. E tem aquelas mais complexas, né? É. Quando você olha pra pessoa e diz assim, meu Deus, em um mundo com tantas catástrofes, com tantas coisas horríveis acontecendo, como é que Deus concentra tanta beleza numa pessoa só? Miriam, gente, Ah, mulher. Muito bom. Relaxa. Muito bem, agora Tem música aproveitando agora. aqui o clima romântico, né? A gente vai de mais uma música com a nossa querida Orquestra Sinfonia. Tá. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esses dias chegar, pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luz e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero começar meu par com essa dança que vai começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esses dias chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra estes dias chegar. Espaços jovens, jovens no coração de Chegamos ao nosso último bloco, né? Infelizmente, a gente está se encaminhando para a conclusão, mas não sai daí que ainda temos algumas perguntas para os nossos convidados responderem. E já quero iniciar aqui com o pastor André, né? Qual o papel de Deus no casamento para que ele seja saudável? Bom, eu meditei muito sobre essa pergunta, né? Na verdade, o papel de Deus é o papel de alguém que age quando é acionado. Vamos dizer assim, porque o grande problema, acho que um dos grandes problemas dos conflitos assim entre os casais é quando a pessoa justifica seus erros apontando os erros do outro. E irmã Kessia falou uma coisa interessante, né, no início, acho que no primeiro bloco, é que eu preciso ser um bom marido, preciso ser um bom esposo, não é como uma resposta ao tratamento que a minha esposa me dá. Eu sou um homem abençoado, eu sou muito feliz
ter tido a oportunidade de casar com uma mulher extraordinária. Mas não é porque eu tenho uma esposa maravilhosa, não é por causa disso que eu sou um bom marido. É bem verdade que isso me motiva a ser melhor, isso me estimula a ser melhor. Mas, por exemplo, minha esposa é um ser humano como qualquer outro e está sujeita a qualquer dificuldade. Vamos imaginar que minha esposa tem um problema na área emocional ou na área psicológica ou desenvolva algum tipo de transtorno e, em decorrência desse transtorno, se torne uma pessoa de difícil convivência. Então isso vai me dar o direito de me tornar um marido áspero, sem atenção, indiferente? Claro que não. Porque o que eu devo ser como marido não depende do que a minha esposa é. Eu devo ser um bom marido porque esse é o papel que Deus estabeleceu para mim como homem. Às vezes eu fico observando nessa geração mais recente, né? Alguns rapazes que às vezes se preocupam muito, porque eu tenho um chamado, eu tenho que ser um obreiro. Eu digo, amigão, tudo isso é uma mera consequência. O sucesso do teu chamado, seja ele na área ministerial, seja se Deus te chamou para ser um empresário, um profissional, né? Porque chamado não é só a igreja, chamado é fazer aquilo que Deus estabeleceu para a gente. Mas o sucesso do teu chamado depende do teu sucesso como marido. Se a tua esposa for uma mulher feliz em decorrência do papel que tu exerce como marido, se os teus filhos forem filhos saudáveis em virtude do papel que tu exerce como pai, tu já está cumprindo a base do teu chamado. Então, o homem tem que ser um bom marido porque é isso que Deus espera dele, porque esse é o papel dele. A mulher tem que ser uma boa esposa, não é porque o marido é maravilhoso, né? Porque às vezes o marido é uma pessoa muito difícil, né? Vou usar um termo aqui que não é muito politicamente correto, né? Mas às vezes o marido é um homem extremamente difícil. Mas a Bíblia diz que ela consegue ganhar o marido por conta do seu procedimento, da sua conduta. E ela faz isso não é por causa do marido, ela faz isso por causa do temor que ela tem a Deus e a sua palavra. E qual é o papel de Deus em tudo isso aí? Bom, Deus, de todas as testemunhas, né, que participaram, né, dos casamentos aqui representados, todas as testemunhas, quando termina a cerimônia, elas voltam para casa. Deus é a testemunha que conduz os relacionamentos, Deus é a testemunha que está presente no casamento e Deus é a testemunha que continua conosco no decorrer da nossa convivência. O papel de Deus é estar presente. Como interessante que Salomão fala de um cordão de 3 dobras, né? Subentende-se ali que eu sou uma, minha esposa é outra e o Senhor é a terceira dobra, é a presença que estabelece a firmeza desse relacionamento. O importante é Ele estar presente. Eu costumo dizer que num casamento que tinha tudo para ser um fiasco, um casamento que tinha tudo para começar já em ruína, em vergonha, em uma repercussão muito negativa, que foi o casamento das bodas de Caná, ou talvez um problema de falta de planejamento, um descuido, a gente não sabe, mas aquele casamento ia ficar marcado como um casamento que no dia da celebração já houve um fiasco, uma repercussão negativa. E o que acho interessante é que eles convidaram Jesus num momento em que Jesus não era famoso. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, não tinha realizado nenhum sinal. Subentende-se que eles convidaram Jesus porque Jesus era uma pessoa importante para eles. E a presença de Jesus fez toda a diferença. Jesus estava presente. A única coisa que foi necessária era que ele fosse acionado. Então Jesus percebe que alguma coisa não está bem, a mãe dele diz assim, eles não têm vinho. Ainda que Jesus diz assim, o que eu tenho a ver com isso, né? Mulher, que tenho eu contigo? Veja que coisa interessante. Jesus diz assim, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, de certa forma, a resposta de Jesus está dizendo, quando ele ouve do problema, né? A falta de vinho. Sim, que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Em outras palavras, não é o momento de eu fazer alguma coisa. Em outras palavras, assim, é quase como que ele está dizendo, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas a gente percebe que é como que aquela situação constrangeu Jesus.
a fazer algo. Por quê? Porque ele estava ali porque era importante para o casal. Ele foi convidado, não é porque era famoso, porque tem gente que convida Jesus, como o fariseu, simplesmente porque queria like, vamos dizer assim, Jesus famoso, a repercussão de ter ele na minha casa participando de um banquete é muito bom. Mas Jesus foi convidado ali por aquilo que ele representava para o casal. Ele era importante para o casal. Jesus se dá conta que se não houvesse uma intervenção, aquele casamento ia ficar marcado como um casamento de vexame. E de forma muito discreta, porque Jesus também não trouxe a atenção para si, porque ele poderia ter feito uma oração, Pai, faz um intervém. Não, só encha as talhas de água e leve até o mestre de sala, o mestre de cerimônia, discretamente. Então, a presença de Jesus no casamento, muitas vezes não precisa de, que às vezes a gente acha que para Deus agir precisa de grandes repercussões. Não. Quando o casal entende a importância da presença de Deus no relacionamento, quando a gente traz Deus para o nosso relacionamento, quando a gente tem essa coisa de cosmovisão, a gente entende que a nossa vida espiritual não se resume apenas ao templo, às atividades de igreja, mas a forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu crio meus filhos, a forma como eu conduzo meus negócios. Deus tem que estar presente em tudo que eu faço. E o papel dele, estando presente, é: Senhor, eu te trouxe para o meu casamento, eu te trouxe para o meu relacionamento, eu estou enfrentando esse problema, me ajuda. Quando nós éramos namorados, Kessia teve dificuldade de lidar com o meu temperamento. Por quê? Eu já era obreiro e eu exigia muito dela. E às vezes ela se sentia sufocada. Claro, e repito, né, por conta da minha imaturidade, chegou um momento que ela pensou em desistir e foi orar a Deus e recebeu uma orientação muito clara de Deus, porque a gente já trazia Deus para o relacionamento da gente. Então, o papel de Deus é o papel que ele cumpre. Se ele é convidado, se ele é priorizado, ele vai estar ali para agir. Agora, é importante que Deus vai exercer o papel dele à medida que eu entendo o meu papel e exerça o meu papel. À medida que a esposa entende o seu papel e exerce o seu papel. Porque se a gente pensa só no papel de Deus e esquece de cumprir o nosso papel, Deus não vai fazer tudo, porque tem coisas que dependem da minha disposição em me sacrificar para que as coisas se resolvam. Isso aí. E, Gabriel, Letícia, como é que a gente mantém esse amor vivo, né, no meio dessa rotina tão cansativa, como o pastor mencionou aqui? Como é que a gente mantém essa chama acesa, né? Eu acho muito interessante essa pergunta, porque um dia mesmo lá no trabalho, no escritório, eu estava em um dia muito corrido, não foi, amor? Sim. E eu estava bem estressado, estava com muitos afazeres no dia, e ela notou isso, né? E eu achei interessante porque ela foi lá no shopping, que o meu escritório fica lá no shopping, ela desceu, e aí ela comprou um chocolate, um gesto simples, né, mas que impactou muito, com o nome escrito, Te Amo. E aí ela trouxe para mim, quando eu recebi isso, eu fiquei muito alegre, assim, trouxe uma leveza extrema para o meu dia, porque meu dia estava conturbado de coisas. E eu achei interessante porque ela se preocupou comigo. E é um pequeno gesto, mas que faz uma diferença enorme num casamento. E é justamente isso, porque muitas pessoas, muitas vezes, têm aquele sentimento e aquele pensamento, não, para surpreender tem que ser algo, sabe, muito grande, algo bem, sabe? E não, muitas vezes o que surpreende é um gesto simples, porque eu estava até pensando, eu creio que todas as irmãs que estão aqui irão concordar comigo. Um exemplo, o marido está passando ali na rua, o seu noivo está passando e ele vê uma flor bem bonita. Ele leva para você algo de graça, mas ele olha e diz: aquela flor era tão bonita que eu tive que parar o carro, peguei porque eu lembrei de você. Imagina como nós iríamos nos sentir. Então, são coisas simples no nosso dia a dia que você vai ali reacendendo o amor e também cuidando da outra pessoa. É um gesto que você olha e mostra, não, eu estou cuidando de você, sim, não é verdade, com amor? certeza. E aquele cuidado, aquele amor, sempre também vai nos deixando feliz e assim vai mantendo o amor vivo também entre o casal. Sim, com certeza. Essa percepção, sabe, de se colocar no lugar do outro, se perguntar,
que ele está passando, o que seria bom para ele, ter aquele amor verdadeiro, né? Principalmente o homem também tem que ter aquele amor, né? Como Cristo amou a igreja. E a mulher, né, ser obediente ao marido, como fala a palavra, o pastor sabe falar muito melhor que eu, mas quando a gente realmente exerce isso tudo, né, eu, graças a Deus, tive uma oportunidade de ter o pastor André como, né, o aconselhamento do nosso casamento, e ele falou uma coisa muito importante, inclusive ele já falou bastante sobre o bloco, né? Diálogo, sobre o diálogo, sobre a conversa, não foi, amor? Sim. E quando a gente implementou mais ainda no nosso casamento, quando todo casal em certos momentos tem divergências, mas quando a gente aplica a parte da conversa, senta e pergunta o que está acontecendo, como é que a gente pode resolver, o que está acontecendo, e a gente realmente conversa e aplica isso, é como se um peso gigante dos dois, né, saísse das costas e a gente consegue conversar plenamente, e o casamento se torna muito melhor depois, quando você fala de maneira aberta o que pensa, como você foi criado, e fala as coisas que gosta, que não gosta. Isso tira uma leveza muito grande. Sim. Quando há esse diálogo, né, amor? Coisas simples no dia a dia que você às vezes não gostou, que você diz, eita, não achei legal. Você chega, conversa, às vezes você até diz, besteira. Como o pastor estava até falando, não é besteira, eu acho que eu não vou falar, não vou comentar. Mas é de pouquinho em pouquinho que a besteira se torna algo que no final incomoda bastante. E aí, o que é que vai fazer? Então, quando nós percebemos alguma coisa, principalmente agora, no início do casamento, percebeu algo que não gostou muito. Chegava nele, falava de igual modo, né? Ele falava comigo, e assim tudo foi se ajustando. E claro, fica tudo melhor, né? Com o diálogo, como o pastor André bem já falou e frisou muito bem. Amém, não quer essa? O que não pode faltar em um casamento feliz? Se a gente tivesse que fazer assim um checklistzinho, o que é o top, assim, que não pode faltar? Família, eu acho que isso é tão relativo, porque, por exemplo, o que pode me fazer muito feliz pode ser diferente do dele. Tem um livro que eu gosto muito, assim, que fala das 5 linguagens do amor. E é isso que eu queria pontuar, eu acho. Assim, é você descobrir o que faz o outro feliz, o que alimenta o tanque de amor do outro. Porque aí tem pelo menos 5 linguagens, né? Que eu acho que é palavras de afirmação, se eu não lembrar todos, me lembrem. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente, atos de serviço e toque físico. Então eu posso estar num relacionamento jurando, por exemplo, assim, que eu estou fazendo muita coisa pelo outro, eu não estou abastecendo o tanque de amor do outro. Por exemplo, tem mulher que ama receber flores e presentes, como a nossa querida Letícia. Mas para outras mulheres, ela está super atarefada. O homem chegar em casa e oferecer uma ajuda numa coisa mais simples que seja, abastecer o tanque de amor. Aquele homem, ele ganhou o dia por uma atitude simples, porque aquela mulher, ela fica alimentada, sabe? Alimenta o tanque dela um ato de serviço. Porque essa é a linguagem. É a linguagem de amor dela. Então, como o amor, ele precisa ser sacrificial, ele precisa se doar, então não é apenas sobre para que eu esteja bem. Eu preciso descobrir como eu vou fazer o meu cônjuge feliz. A maioria, assim, quase que a porcentagem é muito alta dos homens é toque físico. Alguns não são. Então, para a mulher, às vezes, ela não é muito toque físico. E, às vezes, ela está na TPM. Então, ela quer, assim, distância. Mas, aquele momento, ela precisa entender. Mas eu preciso alimentar o tanque de amor do meu marido. Entende? Então, esse conhecimento do casal vai fazer toda a diferença, porque às vezes a gente está remando e não está saindo do lugar, porque eu não descobri como fazer a minha mulher feliz, eu não descobri como fazer o meu marido feliz. Preciso alimentar, eu preciso ter essa sensibilidade. Às vezes é como que numa casa um está falando português e o outro japonês. E às vezes o homem reclama, mas eu trago presente, eu faço alguma coisa por ela, mas não satisfaz, não é o valor. Não é isso, eu preciso descobrir, por exemplo, para a mulher, tem mulher que ela está assim, esperando palavras de afirmação, alguma coisa que ele chega com um presente, uma joia caríssima, mas para ela não abasteceu, ela queria um elogio. Então, é você descobrir, homens, descubram a linguagem de amor das suas esposas. Às vezes é até mais barato, né? Exato. Verdade. É uma questão de sabe assim, com certeza, porque às vezes a mulher, assim, ela acha que, por exemplo, para a mulher, tem mulher que ela quer um tempo de qualidade, ou um homem mesmo. A mulher está fazendo, traz alguma coisa e tal, mas para o homem não abasteceu. E é o que acontece muitas vezes na forma como você cria os filhos.
né? Às vezes tem pai que ele acha, eu encho esse menino de presente, dou tudo o que ele quer. Só que às vezes a linguagem predominante no filho é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Então ele vai valorizar muito mais o meu pai se sentar aqui do meu lado, assistir um filme comigo, Isso. ou meu pai jogar videogame comigo, ou meu pai brincar aqui comigo, fazer uma tenda aqui. Isso. Então, tanto no cônjuge como nos filhos, é o que a irmã Kessia falou. Você pode estar falando um idioma diferente do outro. Às vezes você está agindo no intuito de acertar, mas você está dando o tiro errado, você está usando a ferramenta equivocada. E essa coisa de você conhecer sua linguagem de amor e conhecer a linguagem de amor do outro é fundamental, porque a gente falou em tom de brincadeira, mas você até economiza. Entendeu? Porque para quem tem a linguagem do tempo de qualidade, ele não está preocupado se ele vai fazer uma viagem internacional. Ele está preocupado de ter um momento bom com quem ele gosta. E é importante que tempo de qualidade, quando a pessoa tá com o outro, não é assim, tá só do lado. Geralmente quem tem tempo de qualidade, quando vai conversar assim, olhe pra mim, eu quero que você olhe, vou estar prestando atenção. Então, assim, é mais do que só estar junto. Olha, tem alguém se identificando, né? Então, não é só estar junto. Por exemplo, toque físico. Às vezes tá lá, o marido tá dirigindo, a mulher tá assim, com a mão em cima. Toca. Pra ele abastecer o tanque. Pode continuar. Então, são coisas assim, fez alguma coisa, um elogio, abastecer o tanque. Às vezes a mulher trabalha, limpa a casa, faz tudo, faz janta e o marido não está abastecido, porque ela não descobriu qual a linguagem do amor do homem, entende? Então, assim, eu acho que descobrir o que faz o outro feliz vai manter o casamento vivo. Sabe, vai manter o casamento feliz, porque o princípio de colocar Deus na relação, o pastor já falou tão bem aqui que eu acho que não precisa agregar. Então, trazendo para esse lado mais romântico, para ficar mais leve, eu acho que é por aí. Bem, e é engraçado que o casal, mesmo sem ele perceber, ele se torna referência para os filhos até nessa questão do conhecimento. Né? E já pegando um gancho nessa questão de filhos, a gente tem uma surpresa aqui que a produção fez para o casal, né? A gente vai assistir aqui uma homenagem aqui especial. Pode rodar aí o vídeo. Oi pai, oi mãe. A gente queria falar um pouquinho sobre o que a gente admira em vocês. E o que eu mais admiro em vocês dois, né, meu pai e minha mãe, é a maneira como Deus não só uniu vocês dois como um casal, como duas pessoas, mas também uniu os propósitos, uniu vocês em uma só missão. E a maneira como Deus usa vocês dois juntos, individualmente, é muito bonita. Eu admiro muito a fé que meus pais têm. Eu admiro muito o relacionamento que eles têm, tanto entre eles como o relacionamento com Deus, que é sempre constante. A forma como eles lidam com a família, a igreja, como eles cuidam da gente, como eles nos corrigem, sabem ser leves, brincalhões. E eu amo muito eles e admiro muito eles. O que eu admiro dos meus pais é como eles são mediante aos desafios. Os desafios espirituais e da igreja, que é algo muito importante para um pastor, na vida de um pastor. Amamos vocês! Andrezinho foi bem voluntário aí na gravação do vídeo. No final foi bem... Essa questão, para ajudar a referência, né, para a família que a maioria, acredito, né, os casados não têm filhos ainda, mas é muito importante, né, essa base está muito bem já fincada para poder, quando os filhos chegarem, e vem aquele avalanche, né, aquelas... Muita novidade, muita coisa diferente do que a gente viveu. A rotina que a gente achou que era exaustiva, ela se torna infinitamente mais. Sim. Como é que o casal ele já pode estar se preparando para isso? Como é que ele já pode estar pronto para quando vier o desafio dos filhos, ele já está no caminho certo? Olha só, eu lembro que um conselho que eu recebi de um pastor, quando eu perguntei o melhor momento para ter filhos, ele me disse assim: espere entre 2 a 3 anos. No mínimo 2 anos, porque 2 anos é o tempo de vocês se adaptarem. É o tempo de vocês pagarem as contas e de estarem adaptados. E aí vocês já vão entrar numa rotina e aí já é um momento interessante. E nós cumprimos à risca esse conselho, que com 2 anos, né, veio a primeira filha. E eu entendo que quando os filhos chegam, quando você já vence essa primeira etapa da adaptação, já ajuda bastante.
porque eles não vão presenciar esses atritos que são naturais nessa fase de adaptação. Agora, é fato também que os filhos também nos aperfeiçoam muito, nos ajudam muito. E eu penso que, agora eu tenho muito esse pensamento, assim, essa ideia de, como é que eu posso colocar? Eu acho que a gente não deve se preocupar muito com essa coisa de ser, como é que eu posso dizer? Não é que a gente não deva se preocupar em ser uma referência, porque a Bíblia diz que nós, né, devemos, Paulo orientando Timóteo assim, seja o exemplo dos fiéis. Mas às vezes eu acho que a gente tem que ter um cuidado aí, porque a linha é muito tênue entre ser referência e se preocupar com a aparência. Às vezes eu percebo uma inquietação muito grande em muitos casais em tentar aparentar uma vida perfeita. Uma vida, né, a gente só coloca as melhores experiências na rede social, as melhores fotos, e a gente se preocupa muito em como a nossa vida repercute diante do outro. E eu me preocupo mais com a ideia de cumprir o papel que Deus quer que eu cumpra. Qualquer outra coisa, além disso, é mera consequência. Qualquer repercussão é um desdobramento natural. Então, eu sempre digo para os meus filhos, procurem saber quem vocês são em Deus. Amem a Deus, honrem a Deus, porque qualquer outra coisa vai ser uma consequência disso. Você honra a Deus, você vai ser honrado em qualquer área da sua vida. Então, assim, eu penso que há essa preocupação da gente em, eu volto nessa questão, cumprir o papel. Se a gente cumpre o papel, as coisas vão acontecer naturalmente, e o casamento vai atender aquele propósito que está tipificado na aliança. A aliança é feita de um material que tem peso, brilho e valor. E o brilho fala muito do efeito que causa nos demais, né, na repercussão. Então, eu acho que quando a gente tem esse cuidado, quando a gente se preocupa mais em ser o que Deus quer que a gente seja, a repercussão ela é natural. Ela, tipo, não é que o meu foco é causar nos meus filhos essa impressão como se esse fosse o meu objetivo. Não. Isso que está acontecendo é uma consequência. O objetivo é criá-los no temor do Senhor. Estabelecer um ambiente saudável. Estabelecer um ambiente saudável, de relacionamento saudável, eu penso que passa por aí. Glória a Deus. E a gente está finalizando hoje aqui, né? O nosso programa estava muito legal, estava muito bom, né? Foi muito produtivo. E nós queremos apenas pedir, pastor, se eu puder fazer aquela oração por nós, né? Pelos que estão aqui já tem algum tempo de casado. A gente está aqui, que eu acho que é só a gente. E também pelos que ainda vão casar, né? Os que têm noivos aqui, são noivos, tá? Os que estão em casa também assistindo. Com prazer, né? Orar pelos recém-casados e orar por aqueles que vão casar, né? E eu penso que é uma oração bem necessária, porque a gente está vivendo um período que falta muita iniciativa nos rapazes, né? Eu não sou tão velho, né? A gente é de uma geração próxima uma da outra, mas eu ainda trago, né, aquela coisa do ser homem, né? De ser macho, de abordar, de dizer para a menina, gosto de você. Quando eu conheci o Manquece, disse, olha, gosto de você, tenho um sentimento por você, tenho minhas convicções, e preciso saber se os teus propósitos se alinham com os meus. Porque se tiver uma similaridade, a gente continua, senão a gente fica como amigo e simples assim. A gente está vivendo um tempo que falta muita iniciativa nos rapazes, não sei se pelo excesso de telas, não sei se pela a falta de habilidade na comunicação. Eu entendo que a gente está precisando orar por um despertamento. E acredito que essa é uma oportunidade para a gente orar por isso também, pelos recém-casados e pelos que precisam de casar. Amém. Podemos? Com certeza. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por esse momento tão especial de poder compartilhar experiências, poder compartilhar a Tua palavra e sermos tão edificados, Senhor, pelos louvores, por tudo aquilo que temos ouvido. Todas as coisas boas, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti. Eu quero te pedir, Senhor, por esses novos casais, Senhor, por essas famílias que foram recentemente constituídas, que o Senhor possa ajudá-los a aplicarem os princípios da Tua palavra,
a fim de que desempenhem seus papéis conforme a Santa Escritura, Senhor, e possam viver tudo o que Tu tens para eles. Te peço também por aqueles que ainda não casaram. Nessa oração eu incluo os meus filhos, Senhor, porque se o Senhor não vier buscar a igreja nos próximos anos, meus filhos estarão precisando tomar essa decisão como muitos outros. Dá sabedoria, dá a direção e impacta essa geração, principalmente dos rapazes, Senhor, a fim de desenvolverem a sua masculinidade à luz da Tua palavra, a fim de serem homens provedores, protetores e líderes espirituais, sacerdotes do lar e o porto seguro das emoções de suas esposas. Ajuda-os e ajuda-nos também. Levanta mulheres posicionadas com os princípios da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, é isso aí, muito bom. O programa de hoje foi maravilhoso. Nós queremos agradecer a você, especialmente, que esteve nos assistindo, que esteve juntamente conosco aí do outro lado da tela. Deus abençoe você em nome de Jesus. Pastor, queremos deixar à vontade agora para os agradecimentos, as considerações finais. Gente, eu quero agradecer a Deus, agradecer nosso pastor, né, pela iniciativa desse programa e da proposta do que foi tratado aqui. Eu tenho certeza que edificou muita gente. Sempre que a palavra de Deus ela tem espaço na nossa vida, ela cria situações para nos aperfeiçoar e vocês fizeram isso hoje com muita maestria. Eu quero agradecer porque me sinto privilegiado, juntamente com a minha esposa, de poder estar vivendo esse momento aqui com vocês. Deus abençoe. Amém, irmã Kézia. Amém, eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, o pastor já falou tudo, foi bênção demais, eu sei que tratou assim no caráter preventivo e trouxe remédio para aquilo que precisava ser ajustado, então foi bênção. Amém. E agora nós vamos de louvor com a Orquestra Sinfonia, mas tem uma surpresa no meio do hino. Se eu fosse você, eu ficava até o final. Vamos louvar? O tempo não pôde apagar nosso amor. Eu irei contigo.